Nascido em 22 de maio de 1946, em uma casa modesta no bairro operário de Craigag, em Belfast, George Best carregou desde cedo o peso e a potência de uma Irlanda do Norte dividida. Filho de Dickie Best, operário de estaleiro, e Anne, uma dona de casa determinada, o jovem George encontrou no futebol uma fuga para a aspereza do pós-guerra. Seu pai, ex-boxeador, incutiu nele a disciplina dos esportes, mas foi a mãe quem lhe deu a sensibilidade artística que mais tarde definiria seu futebol. Aos 15 anos, um telegrama mudou seu destino. Após a insistência do olheiro Bob Bishop, que escreveu a Matt Busby, técnico do Manchester United, "Encontrei um gênio", Best embarcou em seu primeiro voo rumo à Inglaterra. George Best não apenas vestiu a camisa do Manchester United, ele a transformou em um símbolo de rebeldia e genialidade. Chegando ao clube em 1961, ainda um adolescente magricela e tímido, foi sob a tutela de Matt Busby que seu talento explodiu. Em 1963, aos 17 anos, estreou na equipe principal e, em poucos meses, já era titular absoluto. Sua habilidade era hipnótica, driblava como se os zagueiros fossem cones, acelerava com a bola colada ao pé e finalizava com precisão cirúrgica. No time que reconstruía o legado após o desastre aéreo de Munique em 1958, Best emergiu como a face de uma nova era, ao lado de Bob Charlton e Denis Law, o trio imortalizado como The United Trinity, estátua que hoje vigia Old Trafford. A temporada 67-68 foi seu ápice. Na campanha da Taça dos Clubes Campeões Europeus, Best marcou 3 gols, incluindo o gol da vitória por 1-0 sobre o Real Madrid nas semifinais no jogo de ida. Na final contra o Benfica, em Wembley, foi eleito o homem do jogo. Além de marcar o primeiro gol na prorrogação, num drible que deixou o goleiro Henrique no chão, sua atuação foi uma aula de criatividade sob pressão. O título europeu, o primeiro de um clube inglês, consolidou-o como lenda. A torcida do United o idolatrava não apenas pelo futebol, mas pela personalidade magnética. Best era o popstar que posava com roupas de seda, dirigia carros esportivos e aparecia na TV britânica dando tips de estilo, enquanto desafiava a rigidez do futebol da época. Sua relação com o clube, porém, foi uma paixão tumultuada. Nos anos seguintes, as faltas a treinos, as multas disciplinares e as noitadas em boates como o Twisted Wheel, reduto da cultura mod em Manchester, minaram sua consistência. Em 1972, após uma temporada irregular, Busby, já fora do comando, lamentou: ele poderia ter sido o maior de todos os tempos, mas escolheu ser humano. A saída em 1974, aos 27 anos, foi um adeus precoce. Mesmo assim, seus 179 gols em 11 temporadas o mantém entre os 5 maiores artilheiros da história do United, e o único que, nas palavras do jornalista David Mack, transformava cada jogo em um espetáculo de um homem só. Enquanto brilhava no United, George Best carregava nas costas as esperanças de uma seleção modesta. Pela Irlanda do Norte, disputou 37 jogos entre 1964 e 1977, marcando 9 gols, números que não refletem seu impacto. Em um time sem tradição e com recursos limitados, Best era estrela solitária, muitas vezes improvisado como ponta-esquerda ou até centroavante. Sua estreia, aos 18 anos, contra o País de Gales, 1964, já antecipava o paradoxo. Mesmo genial, não conseguiu evitar a derrota por 3-2. Seu momento mais memorável com a camisa verde ocorreu em 1967, contra a Escócia. Em um dia chuvoso em Belfast, Best deu um show de dribles e assistências. A vitória por 1-0 alimentou o mito de que, mesmo em um time limitado, ele poderia decidir jogos sozinho. Era como ver um Ferrari em uma estrada de terra, brincou o ex-companheiro Pat Jennings. Best resumiu sua dualidade em uma frase: no United, eu era um deus. Na Irlanda, eu era humano. Mas Best também foi o primeiro rockstar do futebol. Sua vida noturna tornou-se lendária. Festas em Manchester, romances com modelos e atrizes, e uma relação tempestuosa com o álcool. Em 1972, após passar a noite com a Miss Mundo Marjorie Wallace e faltar a um treino, foi suspenso pelo United. Gastei muito em carros rápidos, bebida e mulheres. O resto, desperdicei. Brincou, em uma de suas frases mais célebres. A imprensa o adorava e o crucificava na mesma medida, enquanto suas ausências em treinos e performances irregulares aceleraram sua queda. Aos 27, deixou o United, precocemente, como um ícaro que queimou as asas no céu do excesso. Sem o futebol de elite, Best tornou-se nômade. Passou por times dos Estados Unidos, África do Sul e até uma curta passagem pelo Hong Kong Rangers.
Mas o vício o perseguia. Divórcios, falências e prisões por dirigir embriagado marcaram seus anos 1980. Em 1984, declarou-se falido, mesmo tendo ganho milhões. Sua saúde deteriorou-se. Um transplante de fígado em 2002, após décadas de alcoolismo, não foi suficiente. Em 2005, internado por complicações renais, despediu-se do mundo. Mas muitos dizem que Best morreu por viver demais. E isso fica claro com sua clássica frase: gastei muito dinheiro com bebidas, mulheres e carros. O resto eu desperdicei. George Best deixou um paradoxo. Como jogador, revolucionou o papel do ponta, inspirando gerações de dribladores como Cristiano Ronaldo e Messi. Como figura pública, foi um alerta sobre os perigos da fama precoce. Ele tinha tudo e o perdeu, mas nos deu magia, resumiu Bob Charlton, companheiro em 1968. Hoje, estátuas em Belfast e Old Trafford imortalizam seus pés de poeta, enquanto sua vida serve de lição sobre a fragilidade do gênio. Best não foi apenas um rebelde da bola. Foi um mito trágico, cuja luz, por mais efêmera, ainda brilha nos gramados da história. Se eu tivesse nascido feio, vocês nunca teriam ouvido falar de Pelé. Gracejava. Nele, beleza, talento e autodestruição dançaram juntas, uma valsa imperfeita, mas inesquecível.